Muito bem, são 11 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília. A gente vai ver agora que o presidente Lula, ele viaja hoje, daqui a pouquinho, para a Colômbia, onde vai participar da 5ª cúpula de presidentes dos estados partes do Tratado de Cooperação Amazônica. O evento, dessa vez sediado lá em Bogotá, pretende, entre outros pontos, reforçar o compromisso dos países participantes com o desenvolvimento de uma agenda estratégica para a Amazônia. Bom, quem vai explicar melhor para a gente é o coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília e também nosso colunista, Gustavo Menon. O professor já está conectado aqui com a gente. Seja bem-vindo, primeiramente. Um bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os nossos telespectadores do AgroMais. Sempre uma honra e um prazer falar com todos vocês. Professor, é bom a gente contextualizar aqui para a nossa audiência, porque esse bloco, digamos assim, ele é relativamente novo. Ele está agora, se eu não me engano, na 5ª edição. Então, eu queria que você desse uma pincelada para a gente sobre a motivação da criação desse bloco, enfim, as estratégias desses países ao se organizarem dessa maneira. Basicamente, Felipe, a organização do Tratado de Cooperação Amazônica trata-se de um bloco, uma organização internacional, aliás, a única organização internacional com sede no Brasil, aqui em Brasília, que pensa em projetos de cooperação e desenvolvimento entre os estados, entre os países amazônicos. Desde meados de sua criação, na segunda metade do século XX, com a criação do Tratado de Cooperação Amazônica durante a década de 70 do século passado, uma série de agendas foram lançadas no sentido de garantir a soberania dos recursos a partir da atuação desses países que compõem o bioma amazônico. É o caso da realidade brasileira, onde nós temos a secretaria, nós temos exatamente uma série de mobilizações, uma série de organizações que acabam compondo agora a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que foi firmado esse bloco, essa organização internacional, a partir dos anos 90. Veja que com o avançar das discussões, da necessidade, da urgência, da adoção de agendas verdes, sobretudo nesses países amazônicos, estamos falando de 8 nações que compõem o bioma amazônico na América do Sul, veja que a estratégia da organização internacional trata-se de pensar em políticas coordenadas de desenvolvimento sustentável e que possam avançar em diferentes temáticas na área da cooperação. Cooperação transfronteiriça, mais do que isso, as agendas verdes em termos de transição energética, povos indígenas, como pensar na descarbonização da economia e uma série de mobilizações, uma série de agendas que vão ser discutidas agora também por parte do presidente Lula em Bogotá, nesse cenário de realização da COP30 no mês de novembro de 2025. Veja que desde a sua gestão no chamado governo Lula III, no seu 3º mandato, veja que Lula priorizou essa agenda bilateral com a Colômbia, essas relações bastante sólidas e bastante candentes naquilo que se refere à adoção de iniciativas para a Amazônia, uma vez que o presidente Lula já está na sua 3ª viagem em direção à Colômbia. Vale dizer que em 2023 houve um primeiro aceno, uma primeira visita oficial naquilo que se refere à formulação do chamado Pacto de Letícia. Na sequência, no ano passado, a realização da Feira Literária de Bogotá, onde não só houve uma representação brasileira, mas também a participação do presidente Lula, e agora a realização dessa cúpula que congrega os países amazônicos no sentido de pensar como que esses países podem adotar estratégias coordenadas de desenvolvimento sustentável, afastando atores extra-regionais. O desafio que está lançado, Felipe, em linhas gerais, trata-se de alavancar o debate sobre o financiamento climático global. Como pensar no princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, sabendo que aqueles atores das economias plenamente desenvolvidas possuem, proporcionalmente falando, maiores responsabilidades naquilo que se refere aos aportes para a preservação desse bioma e desse ecossistema tão sensível. O que deve ser
ventilado por parte dessa reunião de cúpula, trata-se então de pensar como conceber, em meio aos dilemas, em meio às contradições dessa primeira metade do século XXI, em projetar esse mundo ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente viável. Muito bem, professor. E o senhor acha que nessa viagem aí haverá um momento, de repente, aí para diálogo em relação a esse rearranjo comercial no mundo? Você acha que vai caber esse tipo de assunto por lá? Vai dar tempo? O presidente Lula vai aproveitar a oportunidade para conversar um pouco sobre essas questões comerciais que estão aí em voga nesse momento também? Sem dúvidas nenhuma, em sinergia com essa tentativa de retomada de políticas de cooperação Sul-Sul, mas sem abandonar os diálogos universalistas com a União Europeia, as tentativas de negociação com a Casa Branca, perceba que o Brasil tenta retomar esse certo protagonismo em ser uma liderança da América do Sul. Isso acabou se cristalizando na atuação da política externa brasileira desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. E quando a gente olha para o atual texto constitucional, vale consignar, Felipe, que lá no artigo 4º, como uma das estratégias, como uma das prioridades em termos dos princípios da atuação dessa política externa brasileira, trata-se da integração regional, da integração comercial, da integração social, da integração entre os povos da região. E, obviamente, que do ponto de vista da adoção dessas políticas protecionistas que estão vindo à tona aqui em meio ao tarifaço, com a crise do multilateralismo, veja que o Brasil tenta, então, diversificar suas relações sociocomerciais, e isso passa necessariamente por uma agenda de ampliação dessas correntes de comércio na América do Sul, tentando conectar o Atlântico com o Pacífico. Como sabemos, há cada vez mais um deslocamento das correntes de comércio se concentrando na região da Ásia e do Pacífico, sobretudo nas relações comerciais com a China, e o Brasil tenta oportunizar tais debates em termos de diversificar as relações comerciais, fundamentalmente tentando viabilizar as novas rotas de integração na América do Sul. Como conectar o Atlântico com o Pacífico pode não só diminuir os custos da nossa produção, inclusive das cadeias produtivas do agronegócio, mirando exatamente essas oportunidades, esses desafios que estão sendo ensejados na primeira metade do século XXI. Precisamos aguardar a declaração final dessa reunião de cúpula da UTCA, mas muitos temas, para além de cooperação comercial, estão na ordem do dia. O combate ao narcotráfico, cooperação policial, questões fronteiriças e, sobretudo, os encaminhamentos para se pensar os rumos e os caminhos do desenvolvimento sustentável. Como eu disse, o Brasil, nesse segundo semestre de 2025, tem pela frente a realização da COP30, e essa visita do presidente Lula, a rigor, trata-se de um ensaio naquilo que se refere aos debates sobre o financiamento climático global. Precisamos aguardar o documento final, Felipe. Estamos atentos a esses próximos passos. Muito bem, só para reforçar aqui para a nossa audiência, o presidente Lula viaja então daqui a pouco, por volta de 1h30 da tarde, à Colômbia, e a gente vai trazer aqui ao longo da programação, hoje, amanhã, os principais discursos, os principais momentos aí de todas essas reuniões lá da Colômbia. Professor, muito obrigado, viu? Um bom fim de semana aí para o senhor, a gente volta a conversar na semana que vem. Muito obrigado, Felipe, bom trabalho a todos os nossos telespectadores. Muito bem, são 11h20.